Então, olá a todos. Meu nome é Isaac Marcelo e eu vou falar sobre os benefícios da radiação. Então, primeiro eu vou falar o que é a radiação. Então, a radiação ela é caracterizada pela emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas. Todos os dias estamos expostos à radiação. As radiações, elas são de diferentes fontes. E apesar do que o senso comum diz que ela é prejudicial, ela não é prejudicial quando é usada de maneira correta e controlada. Tipos de radiação. Então, as radiações elas podem ser divididas em dois grandes grupos: as radiações não ionizantes e as ionizantes. Essa classificação ela vai levar em conta os efeitos gerados e os níveis de energia de cada tipo. Falando primeiro aqui sobre a radiação não ionizante. Elas são consideradas radiações com baixa energia e baixa frequência. São radiações que se propagam na forma de ondas eletromagnéticas com fontes naturais ou artificiais. O seu efeito normalmente é ligado à geração de luz ou calor. Os principais exemplos que eu posso falar sobre esse tipo de radiação são as ondas de rádio, as ondas que são emitidas pelos celulares, as transmissões de TV, as redes Wi-Fi, tá? Agora falando sobre as radiações ionizantes. Quando comparadas as radiações ionizantes com as não ionizantes, a gente vê que elas possuem uma maior energia e elas têm a capacidade de provocar a ionização dos materiais com que entram em contato. E assim como a radiação não ionizante, elas também podem ser emitidas por fontes naturais ou artificiais. Os tipos de radiações ionizantes mais comuns são os raios-x, que são usados em aparelhos de radiologia para o uso médico, e as partículas alfa, beta e os raios gama, que são emitidos por núcleos de átomos instáveis, ou seja, átomos radioativos. A principal diferença entre as radiações alfa, beta e gama é a relação ao poder de penetração nos diferentes meios. Dá para ver ali na figura que eu coloquei que enquanto a alfa, a radiação alfa, ela pode ser bloqueada por uma folha de papel, a radiação beta, ela precisa de uma camada de alumínio para ser bloqueada. E já a radiação dos raios gama, eles necessitam de uma camada de chumbo para ser bloqueada. Radiografia. Então, a radiografia ela é uma técnica de exame de imagem que utiliza raios X para ver um material cuja composição não é uniforme, como é o caso do corpo humano. Então, um feixe de raio-x ele é produzido por um gerador, ele é projetado sobre um objeto. A densidade e a composição de cada área do objeto vai determinar a quantidade de raio-x que é absorvido. O raio-x que atravessa o objeto, eles são capturados então atrás do objeto por um detector, que pode ser um filme fotográfico ou um detector digital, tá? É produzido então uma representação em duas dimensões de todas as estruturas superpostas, tá? E com esse exame é possível diagnosticar nos ossos fraturas, tumores, distúrbios de crescimento. Já nos pulmões, pode fazer o diagnóstico da pneumonia, de câncer. Em casos de ferimento com armas de fogo, é capaz de localizar onde foi parar o projétil dentro do corpo. Tá? O raio-x ele também possibilitou o surgimento de exames como a tomografia axial computadorizada, que com a ajuda do computador ela é capaz de fornecer imagens em vários planos de uma forma rápida e precisa, utilizando uma quantidade mínima de radiação. Radioterapia. Então, a radioterapia ele é um tipo de tratamento contra o câncer. Ele tem como objetivo destruir ou impedir o crescimento das células tumorais, por meio de aplicações de radiação, que é semelhante à utilizada nos exames de raio-x.
Esse tipo de tratamento ele pode ser usado sozinho ou juntamente com a quimioterapia ou cirurgia. Mas ele não vai provocar a queda de cabelo, já que o efeito ele vai ser sentido apenas no local do tratamento. E ele depende também do tipo e da quantidade de radiação que é usada no paciente. A radioterapia ela é indicada para tratar ou controlar o crescimento de tumores benignos ou de câncer, podendo ser usado antes, durante ou após o tratamento com cirurgia ou quimioterapia. A radioterapia paliativa ela vai ser quando esse tipo de tratamento ele é usado apenas para aliviar os sintomas do tumor, como dor ou sangramento. Ele é usado especialmente na fase avançada e de difícil cura do câncer. Tomografia por emissão de pósitrons, tá? Esse é um exame que utiliza radioisótopos que emitem um pósitron no momento de sua desintegração, o qual é detectado na forma de imagens no exame. Então, utiliza-se de glicose ligada a um elemento radioativo. Esse elemento normalmente é um flúor radioativo, tá? Então, é injetado essa glicose no paciente. As regiões que estão metabolizando essa glicose em excesso, tais como ali os tumores ou regiões do cérebro com intensa atividade, vai aparecer mais avermelhado na imagem criada pelo computador. Então, o computador produz uma imagem tridimensional da área, como essa que estou mostrando aí na imagem. Ela vai revelar o quão ativas as diferentes regiões do corpo vão estar usando o nutriente marcado. A tomografia por emissão de pósitron ela produz imagens mais nítidas que os demais estudos da medicina nuclear. A tomografia de emissão de pósitrons ele pode gerar imagens em 3D ou imagens em fatias, semelhantes à tomografia computadorizada. E por último aqui, vou falar sobre a datação por carbono 14. A datação por carbono 14, ela também é conhecida como datação por radiocarbono. Ele é um método para determinar a idade de um objeto que contém material orgânico. Ele usa então as propriedades do radionuclídeo de carbono 14. O carbono 14 radioativo ele tem meia-vida de 5.730 anos. E ele vai sofrer o decaimento beta, onde o nêutron ele é convertido em próton, elétron e antinêutron. Então, fazendo os cálculos ali com a meia-vida do carbono 14, é possível estimar a idade que o objeto tem. E é isso.